Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. E indo direto ao ponto, eu quero perguntar para você o que os protestos de Martin Luther King e Gandhi tiveram que nós precisamos repetir aqui no Brasil. Nós podemos ver que nos anos de 1930, Gandhi ele fez uma grande campanha saindo de uma cidade chamada Sabarmati e rumou em direção ao litoral contra uma lei britânica que proibia o povo de fazer uso e comercializar o sal. Gandhi e mais 78 seguidores caminharam 380 a 390 quilômetros até o litoral e ali eles pegaram sal, desrespeitando ali uma lei britânica. E por que Gandhi fez isso? Porque o sal ele era propriedade da Índia, né? E o Império Britânico não poderia, mesmo que criasse uma lei, ela seria injusta e eles não deveriam obedecer àquela situação. E aconteceu que Gandhi, com esse ato, ele trouxe, né, o Instituto ali da Desobediência Civil para todo o litoral da Índia e depois isso se espalhou para a Índia como um todo. E logo mais a Índia foi declarada liberta, entendeu? Foi posteriormente, e se eu não me engano, foi ali após 1946, em 1947, a Índia foi declarada, houve a declaração da independência da Índia. E da mesma forma, nós vemos que ali nos Estados Unidos, Martin Luther King, ali no Alabama, um estado que era muito segregado racialmente, né, onde, por exemplo, negros sentavam em lugares diferentes dos brancos, havia muita discriminação. E aconteceu que, certo dia, Rosa Parks, ali dentro do ônibus, quando, por exemplo, após já encher a parte dos brancos, um branco chegou e pediu para Rosa Parks se levantar, ao qual, e naquele momento, ela se recusou. Ela foi presa por isso, teve que pagar fiança, houve até um julgamento contrário a ela, né? Em que seus amigos ali vieram a pagar. Mas esse foi o estopim para Martin Luther King, que era líder da associação daquela época, um pastor jovem de 26 anos, liderar um protesto e uma marcha pelos Estados Unidos e que culminou posteriormente na anulação das leis que segregavam brancos e negros e concedeu também o direito aos negros que não podiam votar. Então, nos dois casos, nós podemos ver um ponto em comum, em que eles identificaram uma lei ilegal, uma lei injusta, e passaram a desobedecer. E o que isso tem a ver com o Brasil? Nós temos visto, né, que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, claramente tem emitido ordens contrárias à lei e ao ordenamento jurídico. Ele já infringiu o direito à ampla defesa e ao contraditório, ao devido processo legal em relação a Bolsonaro, né, aí emitindo um julgamento totalmente injusto, com provas criptografadas, né, sem prazo, por causa de uma suposta minuta que nunca existiu. E vemos que Bolsonaro, nos últimos dias, foi até mesmo torturado, entendeu? E até um estudante de direito do primeiro ano sabe que, por exemplo, após o trânsito em julgado de uma sentença penal transitada em julgado, quem é responsável por gerir o processo de execução é um juiz de primeiro grau, entendeu? Bolsonaro, por ele não ser presidente, ele não tinha foro privilegiado para ser julgado na Suprema Corte. Ele deveria ter sido julgado na primeira instância. E aí, tendo um julgamento injusto, logo após, né, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal emitiu uma sentença que transitou em julgado, Moraes, ele não tem poder nenhum para gerir o processo de execução, nem mesmo se provocado pela PGR, pois a pessoa responsável pelo processo deve ser um
um juiz da execução do primeiro grau, entendeu? E nós vemos ali que ele não só está dando ordens após o trânsito em julgado, né, tomando ali a posição, né, e a autoridade do juiz de primeiro grau, mas também está tentando proibir, através de ordens ilegais, o aglomeramento de pessoas ali na Papuda. E não é só isso não, eu acho que, por exemplo, os juristas brasileiros, né, os nossos colegas youtubers, têm que parar de ficar fazendo vídeo de que descumpriu lei, porque está claro que ele rasga a Constituição, ele priva pessoas de liberdade sem sentença penal transitada em julgado, sem o devido processo legal, ele usurpa o poder do Ministério Público, abrindo inquéritos de ofício, porque essa responsabilidade, ela é do Ministério Público, não é do Alexandre de Moraes. Um juiz que se preste, um juiz correto, verdadeiro, ele está preso ao mundo do processo. Ele só pode julgar, ele só pode ter atos dentro do processo. E quando o juiz, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ali na Suprema Corte, ele julga fora dos autos, ele abre inquérito de ofício, ele prende pessoas, solta corruptos, solta bandidos, isso está claramente demonstrado, né? Isso demonstra claramente que ele não está nem aí para a lei. E assim como Martin Luther King e Gandhi, eu digo, uma lei injusta, ela não deve ser obedecida. O que nós temos que falar nos nossos vídeos, o que nós temos que lutar contra, né, contra ordens injustas. O que nós temos que estabelecer como prática da população é a desobediência civil a ordens ilegais. Entendeu? Eu quero perguntar para você que é policial, até quando você vai oprimir os seus compatriotas, né? Os seus irmãos da pátria, obedecendo a leis ilegais, obedecendo a ordens ilegais, obedecendo a ordens injustas, né? Ilícitas, antijurídicas, né? Então, eu quero perguntar isso para você. E eu quero perguntar até quando nós vamos ficar falando, não, o Alexandre de Moraes julgou contra, fez isso, fez aquilo. Não. O que nós temos que fazer é o que o Nicolas fez. O que Nicolas fez foi acordar um leão, foi acordar um gigante. Porque, por exemplo, uma lei ela não pode vir do Supremo Tribunal, de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, porque ele não representa o povo. Até mesmo se o Congresso criar uma lei que ela não é reconhecida faticamente através da prática, né, da cultura brasileira, ela é ilegal. Ela é uma lei que não vai ter aplicabilidade, porque já dizia o nosso amigo Miguel Reale, né, que primeiro a lei primeiro nasce no fato e depois ela se torna o direito. Depois ela vem para o papel. Entendeu? Então uma lei que é criada, uma ordem que é criada, que ela não tem legitimidade factual, ela já nasce morta. Da mesma forma, uma lei que não respeita o devido processo legal, uma lei que não respeita a Constituição, né? Uma lei ou uma ordem que vai contra o ordenamento jurídico não merece ser obedecida. É isso que nós temos que fazer. E eu vou dizer para você, Alexandre de Moraes já começou a perder a batalha, porque ele emitiu uma ordem para não haver aglomeração na Papuda, e essa ordem já foi desobedecida hoje. Existiam pessoas lá, e eu quero dizer que nós temos que praticar a não violência e nós temos que praticar a desobediência a ordens ilegais. Alexandre de Moraes só terá poder para fazer todas essas atrocidades que tem feito e perseguir pessoas enquanto houverem funcionários públicos ou autoridades que obedecem a estas leis. Eu quero dizer para você que se você é brasileiro e você preza pelos interesses do Brasil e do povo brasileiro, então respeite. Sabe por quê? Porque senão a conta vai chegar para você. Quem planta, colhe. Quando esse jogo virar, pode ter certeza que se você não mudar a sua atitude, a conta vai vir. Não adianta você sair do Brasil e ir para onde você for. A conta vai vir.
Não de forma violenta, mas de forma jurídica. Pode ter certeza, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. E conforme Paulo vai dizer lá em Atos 4:29, antes é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E se você gostou desse vídeo, né, eu quero dizer para você, compartilhe, se inscreva no canal e nos acompanhe nos próximos vídeos. Um grande abraço e que Deus o abençoe.